Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos na Tua presença, ó Deus. Oh, aleluia. Nós estamos diante do Senhor, ó Pai, porque o Senhor é bom. Nós estamos diante de Ti nesta noite porque a Sua misericórdia tem nos alcançado. Eu venho te pedir nesta noite, Papai, fala conosco, porque nós precisamos ouvir a Tua voz. E venho te pedir também, Pai, guarda a vida do Teu Filho, cerca Ele com os Teus anjos, esconde no Teu esconderijo, Altíssimo, na Tua habitação, ó Mestre. Livra Ele, Papai, de todo mal, porque eu sei que Ele é bom pelo Senhor nesta noite. Nós oramos e te agradecemos, e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Vamos. Irmãos, vou passar a palavra para o pregador essa noite. Eu queria deixar algo registrado aqui. Aleluia. Não é para a glória desse menino, para a glória de Deus. Chegará um dia que vai ser difícil de ter uma oportunidade de pregar aqui na igreja. Vai ter dias, anos, que o pastor vai ter que arrumar uma agenda, tudo na agenda dele, para estar pregando aqui na igreja. E Deus manda te dizer, Bruno, pode começar a estudar línguas de outros países. Pode começar a estudar línguas que eu vou te enviar às nações. Louvado e agradecido seja o nome, aplauda Ele com alegria. Vamos sentar, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Aumenta um pouco o retorno, Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Compreendemos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Primeiramente, queria agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar pensando na palavra do Senhor. E segundo, queria agradecer ao pastor por ter confiado em mim antes de brotar no coração do pastor, já tinha brotado no coração de Deus. Agradeço a Deus por essa mesma oportunidade, por Deus ter abençoado a vida da minha mãe para estar aqui nessa noite, porque já preguei mais de 6 vezes aqui na igreja, ela só veio só a minha primeira vez. E eu creio que ela veio a última, irmãos, aqui. Por causa que daqui depois vai ter que começar a marcar a agenda. Então eu falei para ela, falei assim, mãe, quando eu pregar fora, não quero minha mulher, não quero ninguém perto de mim, eu quero você do meu lado. Em cima do povo está aqui. Porque se ela está ali hoje, porque eu agradeço ao Senhor. Por causa que eu vim, irmãos, não foi para honra, foi para Deus. Amém? Por isso, irmãos, aqui sua Bíblia, Josué. Eu falo que Josué é meu irmão por causa que os outros falam que eu sou filho do pastor. Amém? É pela fé. Abra suas Bíblias, livro de Josué, capítulo 24. Porque eu creio que nessa noite o Senhor vai perguntar para mim e para você: a quem você está servindo, irmãos? Se é o Deus dos amorreus, está servindo Baal, Laís ou Astarote nessa noite? Livro de Josué, capítulo 24, apenas o versículo de número 15. Amém? Estou de pé em nome do Senhor Jesus. Assim é a palavra do Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos realizar a oração do Pedro Daniel Bedim. Queria que você fechasse seus olhos nessa noite, vai estar louvando, adorando o nome do Senhor. Já solta em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu coloco minha vida, Senhor, diante de Ti, Senhor. Porque aqui, Senhor, quem vai falar, Senhor, não vai ser um jovem, Senhor. Porque, Senhor, eles vieram aqui estudar a Tua palavra, Senhor, não vieram para me ver. Não vieram, Senhor, para falar de mim, falar mal de mim quando sei lá para fora, Senhor. Mas
assim, Senhor, eles vieram, Senhor, ouvir Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, que é cura, é santa, liberta, Pai querido. É a Tua palavra para aquilo que é vivo e eficaz. A Tua palavra, Senhor, que diz para aquilo em Romanos capítulo 10, de sorte que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Pai querido, Senhor, eu te peço, Pai querido, abençoa, Senhor, a cada vida que está aqui nessa noite, Papai. Que eles venham, Senhor, para que ser transformado. Venha, Senhor, com uma decisão a quem servir. Sair para aquilo parecendo no coração, falando assim: eu quero servir ao Senhor. O Senhor que me fez sair do mundo para me servir ao Deus de Israel, o Deus que peleja por nós. Nós estamos na luta, mas adoramos, nós glorificamos o Deus de Israel. Que nesta noite, Senhor, o Senhor venha para aqui, do que nós seja com o Teu sangue. Fala conosco, Papai querido. Abençoa, Senhor, cada um daqui na Tua casa, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Papai. Que eu venha, Senhor, falar nada de mim, Senhor, mas sim do Senhor. Porque, Senhor, esse é um momento muito especial, não para mim, mas para o Senhor, Papai querido. Em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Pai, que nesse 10º dia. Abençoa o nosso mês de outubro, Papai querido. Em nome do Senhor Jesus. Assim eu oro e te agradeço por tudo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Pode sentar em nome do Senhor Jesus. Eu tinha feito uns esboços aqui para trazer para cá, mas quando eu cheguei em casa também mãe, eu falei: Senhor, eu não quero que o esboço esteja do meu lado, porque eu vou estar lendo o que um homem escreveu. Mas eu quero falar somente que o Senhor colocar no meu coração. Então, quando eu troquei de roupa, peguei esse esboço, está aqui para dentro do meu guarda-roupa, eu falei: Senhor, eu não quero falar nada, eu quero que você fale com boa vontade naquele dia. Eu não saí, irmão, mas não lembro nada que o Senhor falou. Então, irmãos, onde que eu minha Bíblia aqui em Josué, capítulo 24, versículo número 15. Josué é um livro tremendo, um livro que desde o capítulo 1 já nos ensina uma coisa: meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Josué foi um homem justo, um homem reto, um servo do Senhor, um homem que nasceu, que Moisés escolheu para ser o substituto dele quando Moisés chegou a falecer. E quando Josué começou a sua jornada com o povo de Israel para chegar na terra prometida, além do rio Jordão, Josué quando chegou na terra prometida, começou a lutar com os cananeus, lutar com os fariseus, começou a lutar. E a palavra do Senhor nos diz que Josué feriu 31 reinos, feriu o reino de Jerusalém, o reino de Hebron, o reino de Ai e vários reinos. Josué foi um homem guerreiro, um homem que lutava para honrar o nome do Senhor Jesus. Então, quando o Senhor vai indo, quando Josué conquistou todas aquelas terras, Josué começou por sorte. Cada terra dá para cada tribo. Então a palavra do Senhor diz que Moisés, depois de ter feito tudo isso, falou para o povo voltar para a sua herdade, voltar para o seu lugar onde de sorte saiu. E no capítulo 23 o Senhor fala, lembra ao povo, Josué exorta o povo a observar a lei do Senhor. Moisés fala para o povo lembrar da lei do Senhor. E Josué diz para aquele povo meditar na palavra do Senhor. E fala ainda mais no capítulo 23, para eles não se desviarem dos olhos do Senhor, porque se desviar, o Senhor ia ficar irado, o Senhor ia ficar bravo com o povo. E no capítulo 24, a palavra do Senhor diz que Josué chamou os anciões, chamou os povos, chamou todos os líderes de cada tribo e reuniu na cidade de Siquim. E lá Josué começou a falar, Josué começou a lembrar na memória do povo da onde que tinha tirado. Mas começou a falar, eu ergui Moisés e Arão, eu escutei o seu clamor quando você estava saindo do Egito. Você estava como servo na terra do Egito. Esse que eu ergui Moisés e Arão para tirar vocês. Eu pelejei por vocês nesses 40 anos andando no deserto. Eu pelejei por vocês. Depois de tudo isso, eu devo falar para o Colino. Moisés fala assim, se para vocês está difícil servir ao Senhor, escolhe hoje a quem servir. Então aquele povo respondeu para Josué assim, Josué, nunca nos aconteça que paramos de servir ao Senhor, que tirou nossos pais da terra do Egito e colocou nós aqui em Canaã, que nós nunca vemos parar de servir ao Senhor. Então a palavra do Senhor diz
que eles falaram assim, em Josué capítulo 24, versículo de número 20, Josué 24, 24. Ele disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Então Josué pegou uma pedra, escreveu o que eles assim, sois testemunha de vós. Essa pedra escreveu tudo que vocês falaram, Josué escreveu na pedra. Então a palavra do Senhor nos diz no versículo 29, que Josué, com 110 anos, chegou a morrer, chegou a falecer. E logo em seguida, chegou Eliezer, filho de Arão, morreu o sacerdote, chegou a morrer também. E a palavra do Senhor nos diz aqui em Josué também, versículo 31, que o povo servirá ao Senhor até os dias de Josué, os dias de anciões. Então a palavra do Senhor vai falar em Juízes capítulo 1, que aquele povo, quando o Josué tinha morrido, aquele povo falaram assim: quem vai subir para a guerra? Então Deus falou assim: vai subir Judá. E junto com Judá, e de sorte caiu em Simeão. E Simeão também subiu junto para a guerra. Então a palavra do Senhor disse que os inimigos, Deus entregou os inimigos na mão do povo de Israel. Então os Juízes capítulo 2, a palavra do Senhor veio nos falar que o Senhor veio sair um anjo. O anjo do Senhor subiu de Gigal a Boquim e falou para aquele povo, falou assim, olha a palavra do Senhor diz no versículo 2: e quanto a vós não fareis concerto com os moradores dessa terra, antes derrubais os seus altares, mas vós não obedecestes a minha voz, por que fizeste isso? Aquele povo tinha jurado, falando: nunca vamos parar de obedecer a palavra do Senhor, vamos ouvir a sua voz. E agora o povo para de servir ao Senhor, o povo faz altares de ídolos e começa a prostrar diante dele. Então o anjo do Senhor, ele repreende o povo de Israel. Então a palavra do Senhor diz que o povo de Israel se prostrou, começou a chorar, começou a lamentar. Então a palavra do Senhor diz aí no capítulo 2, que os anciões já tinham morrido, os anciões morreram. Quando o ancião morreu, eles começaram a fazer altares, porque além do povo de Israel ter a terra deles, tinha alguns ao redor que adoravam outros deuses. E o Deus que eles adoravam não conhecia o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então eles começaram lá fora a trazer ídolos e começaram a prostrar diante dele. Começaram a se prostrar diante de Laís, diante de Baal e Asterote. E aqui eu quero dar na palavra do Senhor. O Senhor quer falar para mim e para ti nessa noite. O que você tem feito para o Senhor? O que você tem feito com os seus votos? Você tem falado: Senhor, eu vou fazer isso para você, mas você não tem cumprido. Senhor, eu vou ouvir a tua voz, Senhor. Tudo que o Senhor fala, eu vou obedecer, mas não tenho obedecido. O Senhor fala para você: filho, cumpra aquilo que você falou, aquele voto. Você esquece. Você fala assim: eu estou vendo a voz do Senhor, mesmo o Senhor não está fazendo nada por mim. Eu vou servir a outro ídolo. Eu vou servir aquele ídolo do mundo. Eu vou estar aquela música do mundo. Eu vou fazer tudo para o nome do Senhor. E muitas vezes na nossa vida fazemos isso. Muitas pessoas estão lá fora desviadas. Essas pessoas que fazem voto com o Senhor, mas não cumprem. Porque diz a minha Bíblia, no livro de Eclesiastes, capítulo de número. Eclesiastes, capítulo de número. Então o Senhor quer falar comigo para nessa noite, irmãos. Eclesiastes capítulo 5, versículos de número 4, 5, a palavra diz assim: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, pagam. Melhor é que não votes do que votais e não pagais. Muitas vezes na nossa vida a gente fala: eu vou falar para o Senhor: Senhor, eu vou na igreja, Senhor, eu não vou faltar, eu vou te servir de todo o meu coração. Mas chega uma vez na nossa vida que nós vamos fazendo assim: eu servir ao Senhor? Eu não. E aquele voto que você fez para o Senhor, irmão? Nós fizemos um voto para o Senhor, nós esquecemos do voto que nós fizemos para o Senhor. E o Senhor quer que nós lembremos dos nossos votos que nós fizemos para o Senhor. Porque muitas vezes nós esquecemos do nosso voto que fizemos para o Senhor. O Senhor quer que nós nos lembremos nessa noite. E outra coisa que o Senhor quer falar para nós, irmãos, é que você fala para o Senhor: Senhor, eu vou obedecer a tua voz. Essa é uma coisa que muitos desviam o crente, irmãos. Desvia nós. Porque nós paramos
ultimamente, nós estamos vendo a igreja nem mais sendo avivada. Mas por que não é sendo avivada? Porque não está adorando? Porque não obedece mais a voz do Senhor. O Senhor me fala, irmão, não vem mostrando uma parte do corpo íntimo. Irmão, não vem, irmão, de short, porque é a regra da igreja. Nós não obedecemos, porque não temos obedecido a palavra do Senhor. Muitas vezes nós queremos fazer a nossa vontade, não queremos fazer a vontade do que o pastor fala. Porque esse pastor não fala brovinha, o pastor não fala nada, só fala da carne, irmãos. Mas ele está fazendo isso, que não provém de Deus. E outra coisa que o Senhor quer falar para nós, irmão, nessa noite, é que muitas vezes na nossa vida, irmão, nós estamos divididos até do Senhor. Às vezes aparece como a Bíblia quando fala de Oséias, que de dia, né, nós adorávamos ao Senhor, mas de noite servia aos ídolos, servia aos deuses. Porque, irmãos, ser crente em 4 paredes aqui é fácil. Servir ao Senhor em 4 paredes é fácil. Só quero ver a obra que você vai lá fora. Só quero ver você falar assim, irmão, Jesus te ama. Ei, Jesus tem um plano na sua vida, você não faz isso. Pregar a palavra aqui dentro é fácil. Difícil é pregar para aquela pessoa que está desviada, que é do mundo. Isso não é fácil. O Senhor fala para mim e para você nessa noite, irmãos, que nós devemos pregar a palavra do Senhor para quem estão lá fora. E outra coisa também que o Senhor falou no meu coração, filho, tem muitas pessoas que falam que é crente, mas lá fora falam que não é. Porque diz a minha Bíblia, vou provar na Bíblia, porque tudo tem que falar que está na Bíblia, irmãos. Porque quando eu pregar aqui no altar do Senhor, irmão, não tem que falar nada na nossa cabeça. Porque temos que primeiro procurar na Bíblia, para ver se está escrito na Bíblia mesmo. E diz a minha Bíblia, abre a sua Bíblia, para falar que eu não estou falando nada da minha cabeça. Em Mateus, capítulo de número 10. Glória a Deus. Mateus, capítulo de número 10. Glória a Deus. Versículos número 32. Nós temos negado Jesus. Como Pedro negou Jesus. Pedro negou Jesus por 3 vezes, irmãos. Falar para ele, você não é o discípulo de Jesus? Ei, você não é aquele que anda com Jesus? Ei, você não é aquele que vai na igreja? Ele falou assim, eu não. Quem te falou? Eu não, nem conheço Cristo. Muitas vezes não erramos nisso. Mas também em Mateus 10, versículo 32. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Deu para você ver, irmãos? Por isso que às vezes temos que falar disso lá fora, falar assim, ei, você quer que o Senhor, eu sou crente, glória a Deus. O Senhor quer que nessa noite, quando nós temos que pregar a palavra do Senhor, falar, ei, você é crente, você fala assim, eu sou evangélico, eu sou do que religião, eu sou o Senhor. Eu não sirvo Baal, eu sirvo ao Senhor que criou o céu e a terra, que abre o mar vermelho, que tira você da fornalha. Esse é o Deus que vai servir. Porque a palavra do Senhor está falando aqui, irmão, se não é negar Jesus aqui, ele não negará no céu. Aquela pessoa que está falando assim, ei, você segue Jesus? Fala assim, eu não nego, eu não ando com Jesus não. Quando chega na sua Deus, fala assim, Jesus vai falar assim, Jesus conhece ele? Fala assim, eu não, pai, eu nem conheço. Apartai-vos de mim que eu não te conheço para o fogo eterno. Nós temos que vigiar o que nós fazemos lá fora, vigiar o que olhamos, o que pensamos, o que agimos, o que cobiçamos, o que pensamos tudo no nome de Deus, temos que pensar, porque também diz a Bíblia, no Salmo 139, que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Porque, irmãos, aqui, o Senhor falando para mim, vocês aqui falar que é crente, irmão, é muito fácil, mas falar lá fora, servir ao Senhor de coração, vigiar a roupa que nós usamos, vigiar o que nós falamos, vigiar o que nós pensamos, o que nós escutamos. Eu quero ver se você consegue, quero ver se eu consigo. Muitas vezes é difícil, irmãos. Mas se nós negarmos isso aqui, ele vai nos negar no céu. Porque, irmãos, aquilo que nós fazemos, o Senhor disse,
Ainda no capítulo 10. O que nós fazemos no computador. O que nós conversamos com nossos amigos. O que nós conversamos quando na casa de uma amiga nossa, falar mal dos outros, falar mal do pastor, falar do irmão, falar que aquele irmão não sabe falar nada em cima do culto.